E a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? É um domingo bonito, ensolarado, e que nos dá uma alegria maior de podermos estar aqui na casa do Senhor. Nós estamos retomando hoje culto presencial, mesmo que de forma limitada, reduzida, com a nossa capacidade, de acordo com o decreto, com as medidas protetivas também, o uso das máscaras e tudo mais. E nós somos gratos a Deus por estarmos aqui, por toda a comissão, por toda a equipe que tem trabalhado na igreja para que esse culto aconteça ao nosso Deus, para que os irmãos possam cultuar também a partir de casa, nos esforços da junta diaconal, da equipe técnica, do som, da imagem, ao grupo de louvor, todos os irmãos que têm contribuído para a glória do Senhor, para o serviço do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na primeira carta de João. Nós vamos estar falando sobre João em alguns domingos, se Deus permitir, na escola dominical, fazendo um revezamento com o presbítero Wellington, eu sempre falando de 1 João, até terminar e depois veremos, assim se Deus quiser. A primeira carta de João, os 4 primeiros versículos, dizem assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ó Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Muito obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas. Como já tem se falado, apesar do momento em que vivemos, o Senhor está conosco. O Senhor tem cuidado da sua igreja e a tua misericórdia tem nos assistido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos permite aqui estar e permite que a tua palavra, ela chegue até os lares através da internet, através dos recursos tecnológicos. Mas antes disso, o Senhor tem colocado no nosso coração e ela já chegou até nós. Ela tem chegado no dia a dia, através da leitura da tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós pedimos ao Senhor que fale conosco, a cada dia, a cada momento, em especial agora. O Senhor já tem falado comigo, fale aos meus irmãos, a todos quantos estarão ouvindo. O Senhor tenha misericórdia de mim e me use para a glória do teu nome. Não deixe que eu fale de mim mesmo, mas que a tua palavra, ela seja pregada. Eu sei que é o Senhor mesmo quem atrai para si os ouvintes, é o Senhor mesmo quem fala, e crendo nisso, dou glórias ao teu nome e te agradeço, orando sempre no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, normalmente, quando alguém escreve uma carta, ou até mesmo pessoas que nunca escreveram uma carta, mas provavelmente já ouviram dizer ou aprenderam que uma carta tem remetente, tem destinatário. Hoje, a maneira de se escrever, de se comunicar, ela foi alterada com o passar dos tempos, está alterada com o passar dos tempos, com o correio eletrônico, com o e-mail, com as mensagens via WhatsApp. Hoje, pelas redes sociais, há várias maneiras de se comunicar. Também nós nos comunicamos com o telefone. Há muita gente que nem se lembra do fax, mas o fax também já foi uma maneira de substituir cartas. Mas uma coisa é certa, é sempre preciso ter quem está enviando e a quem ela vai, a quem está sendo destinada. E as cartas do Novo Testamento, elas, além disso, além de remetente e de destinatário, elas contêm bênçãos, saudações, elas contêm algumas lembranças e recomendações. Mas essa primeira epístola de João, ela é um pouco diferente das outras. Ela não tem remetente, não tem destinatário, ela não tem bênçãos, não tem saudações, ela não tem lugar de origem. Mas apesar disso,
chegou-se à conclusão de quem era o seu destinatário, aliás, o seu remetente, também o seu destinatário, pelo toque pessoal que ela tem, o toque pessoal do seu autor, como ele se dirige aos seus leitores. Nós vamos ver ainda quando ele diz amados, filhinhos, e apesar de não aparecer o nome de João sendo o autor, o escritor dessas epístolas, escritores dos séculos II, III, eles fazem referência, fazem menções, citações, eles usavam os textos dessas epístolas, testificando que ela era de João, e João, que todos sabem, conhecido como o discípulo amado, né? E aquele que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Então, alguns desses escritores foram contemporâneos também de João, discípulos, pessoas que faziam parte da segunda geração, terceira geração de crentes, depois do início da igreja, do início do cristianismo. Alguns desses nomes ganharam destaques, muitos chamados de pais da igreja. Deixa eu colocar aqui o meu cronômetro antes que eu me esqueça. Chamados de pais da igreja, alguns ganharam destaques, como Policarpo, que chegou inclusive a escrever cartas, e numa dessas cartas aos Filipenses, no capítulo 7 da sua carta, ele praticamente reproduziu aquilo que estava escrito, ou que está escrito no 1 João 4:2. E ainda nós temos outras pessoas, outros nomes de referência chamados de pais da igreja, como Pápias, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Dionísio, homens que escreviam, que falavam contra as heresias, contra a idolatria, contra tudo aquilo que ameaçava a igreja, contra os problemas que apareciam, que eram colocados as dúvidas ao redor ou dentro da igreja, e citavam João como fonte de referência. Muitas dúvidas surgiram como a autoria, sobre a autoria de João dessas cartas, mas os concílios de Hipona Régio em 393 e Cartago em 397 reconheceram a canonicidade dessas cartas, dessas epístolas de João. E os especialistas no assunto viram muita semelhança entre o Evangelho de João e essas epístolas, da maneira como são colocados os verbos, os paralelos verbais, a escolha das palavras, o vocabulário utilizado. Ele também mostra uma semelhança e enfatizam os mesmos temas: amor, luz, verdade, testemunho, filiação, além do uso literário de alguns contrastes que nós podemos destacar, como vida e morte, luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio. E João escreveu essa carta claramente aos crentes. Então, os destinatários eram os crentes daquela época que viviam na província romana da Ásia Menor. Alguns dos pais da igreja mencionam que João viveu ali os seus últimos dias em Éfeso, onde hoje é a Turquia, né? Então, Éfeso está no território, na região da Turquia. Ele viveu ali ministrando nas igrejas daquela região. Meus irmãos, os apóstolos, eles sempre escreveram cartas, escreveram para atender aos problemas, às situações específicas das suas igrejas, daquelas regiões, e mesmo sendo problemas específicos, mesmo escrevendo para aquela oportunidade, para aquele momento, essas cartas ganharam uma abrangência maior, elas passaram a ter um caráter universal e ter uma aplicação geral para todos nós, para todos os cristãos, devido à sua inclusão, à inclusão dessas cartas no Novo Testamento, né? Então foram reconhecidas como inspiradas, como revestidas de toda a autoridade. E por que, no caso específico de João, ele escreve essa carta? Como já fiz referência, as igrejas eram ameaçadas por heresias, e a igreja estava sendo ameaçada naquele momento, numa tentativa de adulterar a verdadeira mensagem. Os apóstolos, eles enviavam essas cartas como representantes, como substitutos deles para o meio da igreja, até os irmãos em que eles não podiam ir de forma presencial. No final do primeiro século, não estava sendo diferente aquilo que estava acontecendo. A igreja daquele momento, a igreja para quem João estava escrevendo, composta por recém-convertidos, por pagãos que tinham se convertido, estava sendo atacada por uma nova teologia, se é que podemos chamar isso de teologia, mas ameaça chamada de gnosticismo. E o gnosticismo era uma ameaça apenas inicial naquele momento, ela ainda iria se desenvolver. Nós
haveremos de falar sobre isso em outros momentos. Mas naquele período apostólico, a igreja estava enfrentando esse gnosticismo que era ensinado por falsos mestres. E essas ameaças, esses erros doutrinários, entravam no meio da igreja através de pregadores itinerantes. Eles se aproveitavam da hospitalidade que recebiam dos cristãos, dos crentes daquela época, também um assunto para se falar mais à frente sobre essa hospitalidade recebida, e aproveitavam-se disso para disseminar seus falsos ensinamentos, falar sobre essa heresia. E João, ele escreve essa carta com o seu propósito, e há alguns propósitos a se destacar. De início, nós temos 2 propósitos em que João tinha em mente. Primeiro, ele precisa expor os erros doutrinários que compunham essa doutrina, os erros desses falsos mestres. Embora os cristãos, eles tinham um discernimento da parte de Deus, por causa até do Espírito Santo que habita em nós, sobre aquilo que é errado, sobre aquilo que é certo, mas nem sempre consegue-se fazer essa distinção. Por isso que Deus colocou mestres e pastores para nos ajudar, para guiar a igreja nessa distinção. E na sua posição de pastor e mestre, João faz isso escrevendo essa carta, fazendo uma exposição, uma denúncia desses erros, dos erros dos falsos mestres, e segundo o objetivo dele, é confirmar os verdadeiros crentes, confirmar na fé, confirmar a verdadeira doutrina, confirmar aquilo que os apóstolos pregaram e ensinaram, e dizer àqueles cristãos: vocês aprenderam a verdade, permaneçam nessa verdade, essa verdade é que vai salvar vocês, essa verdade é que vai conduzi-los à salvação. E nós podemos perceber aqui o que ele diz no verso 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo. Ele está fazendo um testemunho vivo. É a introdução da sua carta. Aqui ele faz uma espécie de tópico, porque diante dessa ameaça gnóstica, era preciso lembrar aos crentes que o próprio João, ele era testemunho vivo do Evangelho, da verdadeira doutrina, dos ensinamentos de Cristo, do ministério terreno de Jesus aqui. E esses falsos mestres que João combate aqui eram provavelmente, como já foi citado, pregadores que tinham saído do círculo cristão ou dos círculos cristãos, talvez até mesmo líderes das igrejas, que saíram porque adotaram uma outra visão, uma outra teologia, e saíram mundo afora tentando ensinar as suas doutrinas, enganar os cristãos, pregar os seus ensinos e mudar a forma de acreditar na doutrina que a comunidade cristã tinha. Essa ameaça pregada para os cristãos tem uma ênfase na palavra gnose, que é uma palavra grega que significa conhecimento. Esses adeptos da gnose ou do gnosticismo, eles se apegavam nesse conhecimento porque, segundo eles tinham recebido da parte de Deus um conhecimento secreto. Era um segredo que tinham recebido de Deus, que nem mesmo os apóstolos tinham. E eles se propunham como sendo a última revelação de Deus. Tinham recebido a última revelação de Deus e diziam que para que alguém fosse salvo, essa pessoa precisava adquirir esse conhecimento secreto. E esse conhecimento secreto, ele tinha a ver com aquilo que a pessoa de Jesus Cristo, aquilo que a pessoa de Jesus Cristo representava para eles de uma maneira diferente do que representava para nós. A pessoa de Jesus Cristo que eles ensinavam ver era, na verdade, um Jesus que era separado, o homem, o físico, do espiritual. Essa verdade assumida por eles viam um Jesus de uma forma física aparente, porque eles não aceitavam que Deus poderia se transformar em homem. Porque se Deus é espírito e o espírito é bom, a matéria é má, então Deus não poderia ter se encarnado. E para eles a ideia de uma forma física de Deus, para Deus, era até repugnante. Porque a matéria,
ela é inferior e pertence a uma realidade distinta da espiritual. Ela, segundo eles, ela é intrinsecamente má e perdida, pecaminosa. Então, como é que Deus poderia ter assumido uma forma humana, sendo Ele Deus? E para resolver esse problema, eles dizem que Jesus não veio em carne. Segundo eles, Jesus não veio em carne e que Ele não assumiu um corpo, um verdadeiro corpo humano. Eles dizem que o homem que estava preso na matéria precisava daquele conhecimento secreto para se libertar, seguindo o exemplo até do que aconteceu com Jesus. Veja, para os gnósticos, o homem precisa se libertar porque ele é material, e essa libertação vem com a mortificação, com meditação, com êxtase. E para eles, Deus é uma bacia transbordante. Essa bacia transbordante, em algum momento, em um dia, uma de suas emanações criou a terra. E os espíritos humanos ficaram encarcerados nessa matéria, aqui na terra, no homem. E o Éon Supremo, o Logos, o Cristo, ele trouxe a gnose, o conhecimento, para que o homem pudesse voltar para Deus, esse conhecimento secreto. Então, diante disso, dessa ameaça, dessa nova doutrina, João escreveu as cartas para combater essas heresias e também fortalecer as suas igrejas. Ele, como eu já disse, era um testemunho vivo, e apesar de dizer aqui, como nós lemos, o verbo na terceira pessoa, ele está falando do seu testemunho e dizendo àqueles irmãos aquilo que ele presenciou. Do verso 1 até o 3 aqui, João dá testemunho daquilo que ele mesmo viveu com Cristo, e nós podemos perceber quando ele fala, vimos com os nossos próprios olhos, até com redundância, né? Nós contemplamos, nós tocamos, e nós podemos perceber esses verbos, a conjugação desses verbos, quando ele diz que nós ouvimos, nós sabemos que João foi chamado naquele momento em que ele estava com seu pai Zebedeu, ao lado de seu irmão Tiago, consertando as redes, né? Quando Jesus passou chamando os pescadores para se tornarem pescadores de homens. E a partir daquele momento, João teve o privilégio de estar sempre ouvindo Jesus. Ele ouvia os ensinamentos do Mestre, as suas pregações, as suas exposições, as suas parábolas, tudo aquilo que era dito através de Jesus a respeito da vida eterna. Ele também pôde ver, então, como os outros discípulos, eles foram testemunhas oculares da multiplicação de pães, de peixes, dos milagres. Viu Jesus andando sobre as águas, e isso até me faz lembrar uma dessas teorias que os gnósticos acreditavam, que para eles Jesus era como se fosse assim uma representação somente de uma figura, um fantasma. Mas esse Jesus que andou por sobre as águas não era um fantasma, era o Jesus encarnado, Jesus homem, era o seu poder divino sendo manifestado. E outras inúmeras vezes que nós lemos e sabemos das histórias em que João e os discípulos, apóstolos, eles puderam ver Jesus, enquanto que aqueles falsos mestres, aqueles pregadores que andavam espalhando o gnosticismo, ou tentando convencer o povo, eles, além de não terem visto Jesus, eles eram cegos em suas almas. Eles também não podiam fazer o que João fez, contemplar Jesus, porque João não viu só com os olhos, mas viu com o coração, com admiração. Lembrando até aqui com relação a essa palavra contemplação, o que aconteceu lá no Monte da Transfiguração em Mateus 17, quando eles viram o seu rosto em um brilho, e até Pedro perguntou, quer que eu faça uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias? E isso é um evento que nós lembramos, mas no Monte da Transfiguração foi um momento de poder também contemplar Jesus. Além disso, eles puderam contemplar o Cristo ressurreto. Eles viram, contemplaram as maravilhas, tudo o que Ele fez antes da sua morte e da sua ressurreição, mas puderam também contemplar o Cristo depois da ressurreição. Eles contemplaram, João contemplou o Cristo após a ressurreição. Eles puderam tocar, apalpar, pegar no Cristo, porque
próprio João, que reclinara a cabeça sobre o seu peito, quando, nesse evento em que Pedro vai andar sobre as águas, e quando ele começa a afundar no seu desespero, né, Jesus estende a mão e o pega pela mão. E em tantos outros momentos, porque eles andaram juntos, oraram, comeram, caminharam, foram apertados pela multidão. E esse toque foi mútuo, então foi sentido fisicamente. Aquele homem, Deus encarnado, e João teve essa experiência. Os apóstolos foram parte e formaram aquela primeira grande comissão, e foram plantadores de igrejas, eles ensinaram, discipularam, viveram o dia a dia com Jesus, eles caminharam junto, oraram, comeram, sofreram, tudo aquilo de um dia a dia comum, de uma rotina, de quem está junto na caminhada, e por isso eles puderam conjugar na prática todos esses verbos que nós falamos aqui, que João fala na terceira pessoa. Então eles sabiam quem era aquele Jesus, eles sabiam que os falsos mestres estavam enganando, estavam pregando mentira. O segundo versículo que nós temos aqui é uma confirmação daquilo que já veio no primeiro. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Em algumas versões, esse versículo está entre parênteses, nessa versão que nós temos acompanhado ultimamente, a Nova Almeida atualizada, está aí entre travessões, né? Fazendo uma confirmação daquilo que se diz no primeiro versículo. Porque Cristo é a vida eterna, Ele estava com Deus desde o princípio, Ele foi manifestado em carne, como também Paulo diz em 1 Timóteo 3,16, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então é esse Cristo que João está falando, que os apóstolos viram, que eles pregaram, ensinaram aos cristãos no primeiro século. E quando lemos que diz no início da carta, que ele era desde o princípio, isso nos remete também a João 1, do versículo 1, quando ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Princípio na criação, desde a eternidade. Esse é o princípio. O versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá, na criação. O que é que diz o primeiro versículo de Gênesis, lá em Gênesis 1:1? Quais são as duas primeiras palavras de Gênesis 1:1? No princípio. Assim como João diz, no princípio. Então, ele estava no princípio, quando Deus criou todas as coisas, ele era o próprio Deus, ele estava lá. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Se nós não ainda tínhamos prestado atenção neste ponto, né, é interessante que essa referência que João faz, no princípio era o verbo, e quando ele diz na sua primeira carta que o que era desde o princípio, nos faz lembrar Gênesis 1:1, no princípio Deus criou todas as coisas. Quando nós passamos para o versículo 3, nós podemos concluir os propósitos da carta de João, mas nós não podemos esquecer que no mundo em que vivemos hoje, nós vivemos também com heresias recentes que mudam a rotina de igrejas, que desvirtuam a fé das pessoas, que tiram pessoas do caminho. As pessoas acreditam nessas mentiras. Nós sabemos que tem denominações pregando que crente não pode ficar doente, que crente não pode ser pobre. Tem gente dizendo que foi arrebatado até o céu, foi levado até Deus. Tem pessoas que tomam posse de títulos, que Deus deu títulos para eles. Temos denominações, igrejas que estão pregando doutrinas e que a Bíblia não é a regra de fé e prática, em que eles se baseiam em revelações. É a revelação que dita o que vai acontecer na vida dos irmãos, na vida da igreja.
a Bíblia é relegada e líderes de igrejas que fazem interpretações da Bíblia e colocam a Bíblia apenas como um conteúdo à parte. E na verdade nós sabemos que ela é a nossa regra de fé e prática. Não está aqui, então não faz parte. É mentira. É claro que tem algumas coisas que nós não podemos dizer nem sim, nem não, porque a Bíblia não esclarece sim ou não. Mas nós temos aprendido isso no dia a dia, nas nossas pregações que temos ouvido, daquilo que temos lido, os estudos. E eu me lembro de quando eu vi a primeira vez esse assunto do gnosticismo, me chamou a atenção quando eles falavam que havia um segredo para que a pessoa pudesse se salvar. E nós sabemos que aquilo em que nós acreditamos não há segredo. Há coisas que a nós não foram reveladas que haverão de ser no dia em que nos encontrarmos com o Pai e na nossa comunhão no céu. Mas a palavra a todo momento, a Bíblia a todo momento diz que muitas coisas foram escritas para que a gente tomasse conhecimento, para a gente saber. E a própria Bíblia diz que as coisas foram escritas para que nós sabêssemos, para a gente saber, ter certeza de que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E não é segredo. Ele morreu por aqueles que serão salvos. Dentro dessas heresias, dentro dessas novas doutrinas que nós ouvimos falar dia a dia, nós sabemos que tem aquelas que dão um jeitinho, né? É um jeitinho aqui, um ali, as pessoas colocam um detalhe aqui, tiram outro ali, vão se ajeitando, colocando as coisas no famoso jeitinho, para que fiquem do nosso jeito, do jeito da igreja. Então, não é uma doutrina conforme aquilo que Cristo ensinou, não é o propósito que Deus colocou para que o homem andasse no caminho. As pessoas estão andando num caminho diferente porque agradam a elas mesmas. E nós às vezes fazemos isso. Eu quando vejo a igreja nesse momento, né, as pessoas estão em casa, de repente algumas imagens podem ver, vêm as cadeiras vazias. Nós estamos contemplando isso agora, muito, é claro, por causa da pandemia, em que nós estamos vivendo um período difícil, em que, glória a Deus, graças a Deus, que nós, a partir de hoje, aqui no estado, aqui na cidade, nós podemos ter 30% da capacidade, mas é notório que aqui hoje nós não temos os 30%, e a gente entende isso, e as pessoas não podem, nós não podemos julgar nem condenar aqueles que não vêm, como não podemos também, quando ficar em casa, condenar e julgar aqueles que vêm. Mas isso nos faz lembrar de alguma teoria, de uma teoria ou de uma teologia que tem surgido nos últimos anos, do crente em casa, do desigrejado. E aquilo que nós vamos ver no ponto a seguir fala totalmente diferente disso, mas nos faz pensar com relação a todas essas heresias, essas doutrinas que têm surgido dentro de muitas igrejas, e algumas que nem querem ser igrejas físicas. Você pode ser igreja em casa, principalmente com os recursos tecnológicos que nós estamos tendo. As pessoas podem se assentar à frente de uma televisão, ou de um computador, ou com o celular à mão, e ela está sendo crente ali. Eu me lembro até que na última vez que eu estive aqui falando, estava comentando sobre essa questão, porque muitas vezes nós só somos crente justamente aí. A gente só é crente quando a gente pega a Bíblia, ou a gente só é crente quando vem para a igreja, a gente só é crente quando se lembra que está passando por um problema, quando ora, a gente só é crente quando senta diante da TV, do computador para ver uma pregação. Então é nesse momento que somos crentes, e isso nos enfraquece, e isso nos faz afastar da comunhão com os irmãos, e isso nos afasta de Deus consequentemente. Mas eu quero ler aqui o versículo 3 com os irmãos para a gente dar prosseguimento, quando ele diz que o que vimos e ouvimos e anunciamos também a vocês, também para que vocês tenham comunhão conosco. Essa comunhão, do grego koinonia, ela não fala só de comunhão física, de conviver, do dia a dia, de saber da vida dos irmãos, mas no sentido de estarem unidos com Cristo mesmo, de viverem servindo ao Senhor como cooperadores, como soldados de Cristo, como servos, pessoas que vivem no mesmo sentimento, obedecendo ao mandamento maior de amar uns aos outros, que
Estão sorrindo juntos, estão chorando juntos, se alegrando, socorrendo, suportando. Uma comunhão com Deus e com seu Filho. Uma comunhão que é muito mais do que uma mera identificação doutrinária. É mais do que uma identificação de comunidade cristã. Ela trata de uma comunhão mística com Deus, com seu Filho. Uma ligação que às vezes nós percebemos em algumas comunidades, né? A gente vê um engajamento social muito grande, mas isso não quer dizer a verdadeira comunhão, porque a verdadeira comunhão, ela está associada de forma íntima com Deus, né? Compartilhando de benefícios celestiais. A comunhão dos homens com os santos, com a divindade, envolve condições morais essas até reveladas na carta aos Hebreus 12, no versículo 14, na qual diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então essa comunhão, ela se torna possível porque o Filho de Deus, ele se tornou homem. Ele habitou entre nós, ele foi manifestado em carne, se identificando totalmente conosco, com os homens, com a natureza humana. E nós estamos identificados com ele também, vindo a participar da sua divindade, participar da sua natureza celeste, mediante a ressurreição, mediante a glorificação. E apesar disso, aqueles adeptos do gnosticismo, eles não pensavam assim. Para eles, a matéria, ela era realmente má, desprezível. Eles achavam não viver de forma errada. E viver no pecado, para eles também não era errado, porque, segundo eles, Deus não se importa com a matéria, não liga para o corpo. Para eles, o pecado e a iniquidade se resumem ao físico, à matéria. E isso é palpável e não faz a menor diferença. Essa filosofia, inclusive, é a raiz, é o início do pensamento libertino. Você pode ser o que quiser, você pode fazer o que quiser, viver da maneira como você quiser. Isso não vai fazer diferença. O que importa é o seu espírito se libertar dessa matéria e voltar para Deus. Isso é o que importa. Meus irmãos, quando João escreveu essa carta, o gnosticismo estava apenas começando, estava no seu início, na forma embrionária, mas já estava causando grandes estragos e, com certeza, ao longo dos tempos, eles levaram e trouxeram um grande prejuízo à igreja. E, apesar de essas coisas estavam lá no passado, nós sabemos que ideias aparecem a todo instante, e ao longo da história apareceram, ao longo da história da igreja elas apareceram. Nós podemos pegar como exemplo na Idade Média, onde a ideia de se tornar santo levou os homens a se isolarem em mosteiros, a se autoflagelar. Padres tinham que se tornar celibatários. Até mesmo foi adotada a ideia de que a mãe de Jesus não teve outros filhos, ela continuou virgem. Então são ideias, são doutrinas que foram colocadas ao longo do tempo, que têm circulado dentro do cristianismo, e essa percepção errada de muitas coisas que existem hoje, nasceram a partir do gnosticismo também. No verso 4, João, ele escreve o seguinte: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria ela seja completa. Para que a alegria seja completa, como é que alguém pode ter uma alegria completa? João aqui, ele através dessa carta, desse versículo, ele revela o seu cuidado pastoral, a sua preocupação com os crentes, com os irmãos, que estavam correndo um grande perigo de se afastarem da verdadeira doutrina, de se afastarem do caminho, de estarem longe de Cristo. E essa demonstração de João, essa demonstração de amor pelos crentes, daqueles irmãos daquela época, ele relata lá na sua terceira carta, no versículo 4, quando ele diz que não tem maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, a alegria aqui do apóstolo, do pastor João, em ver que os filhos, que os irmãos, que os crentes estavam andando na verdade. E quando ele diz que estas coisas vos escrevemos, ele está falando sobre a vida através do verbo, do Pai como benfeitor,
né, da comunhão dentro da família divina por intermédio do Espírito Santo. E a alegria completa é uma alegria transmitida espiritualmente, uma alegria que é fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22 nos relata. Então, a vida eterna, ela é recebida da parte de Deus e Pai, é recebida por nós da parte de Deus e Pai, é transmitida mediante o Filho. Ela é a causa dessa alegria cristã, dessa alegria completa. E aqui não se trata de uma alegria terrena, trata-se do senso de felicidade, de bem-estar, porque a alma, ela anda corretamente diante de Deus nessa alegria. E nós podemos tirar também assim para nós grandes lições, não só pensando no povo daquela época, mas para nós, como crentes do século 21, como crentes já de mais de 2000 anos depois que aconteceram esses eventos, ao longo da história, até hoje, a igreja sofreu, a igreja vem sofrendo, e ela vai continuar sofrendo ataques, com heresias, com interpretações erradas da palavra, com interpretações que vão tentar mudar o caminho, invencionices mesmo do homem, é aquele famoso jeitinho, como eu já tinha falado, tentativa de adaptação às culturas, porque cada cultura tem uma maneira de ser, né? O que de repente nós julgamos ser inconveniente, aqui ela é normal em outra cultura, e as pessoas tentam às vezes adaptar, se não me engano não sei se foi na última terça-feira, foi no domingo, o reverendo estava falando sobre essa questão cultural, né? Você quer dançar o samba, você pega o avião, vai para a África, que lá faz parte da cultura. Porque isso foi trazido de lá. Aí você está ouvindo a dizer, mas o samba não faz parte da cultura brasileira? Faz, mas não do culto, do nosso culto aqui. Eu estou querendo dizer com isso, só mostrar a diferença de cultura que não dá para se adaptar em tudo. Nós aqui agora, em Sergipe, temos uma cultura que não tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então nós temos culturas diferentes, até mesmo dentro de um país. E não dá para se adaptar a doutrina bíblica às culturas. Doutrina bíblica é uma coisa, a cultura de um povo já é outra. Não dá para fazer jeitinho. A maioria dos especialistas, escritores bíblicos, pessoas que escrevem comentários, até que nós nos baseamos para fazer os estudos e trazer as mensagens, eles defendem que essas cartas escritas pelos apóstolos, que estão no Novo Testamento, elas são uma espécie de circular, que servia para todas as igrejas daquela época e não uma igreja específica. E com certeza, é verdade, e elas são atuais ainda hoje e servem para nós. A igreja, ela hoje sofre muitas interferências, nós temos interferências de várias formas, de pessoas que interpretam as escrituras de maneira errada, que não só querem fazer essa interpretação errada, como querem fazer movimentos contrários ao que se acredita na religião. E eu não estou falando de interpretações como nós conhecemos de movimentos tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Eu não estou falando disso. Eu estou falando até mesmo das leis civis, de movimentos que se levantam contra o que prega a igreja. A sociedade civil tem tentado acabar com muitas das nossas mensagens bíblicas. E algum tempo atrás, coisas que eram tidas como crime, até pela própria sociedade civil, eram crimes, eram imoralidades. Hoje é aceito, hoje é praticado, hoje é normal. E essas pessoas que defendem isso, dizem que os crentes, os cristãos que pregam a Bíblia, são atrasados, são ultrapassados, são intolerantes, precisam mudar a sua maneira de pensar, tem que se atualizar. Assim como naquele tempo, onde os falsos mestres se infiltravam no meio da comunidade. Eles se hospedavam na casa das pessoas, se aproveitando disso, para pregar, para falar para aquelas pessoas, para enganar aquelas pessoas, ganhando espaço. Hoje, as mentiras e ataques, elas também estão sendo feitas dentro da nossa própria casa, dentro das redes sociais, com Twitter,
Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube, seja lá com o recurso que for, porque muitos grupos têm crescido nessas redes sociais, se intitulando defensores das minorias, das desigualdades. Há uma palavra que tem ganhado muita repercussão e crescido muito nos últimos dias, que é a pluralidade. E essa pluralidade tem trazido alguns transtornos e um contorno diferente para aquilo que deveria acontecer. Ao invés de lutar realmente pela igualdade social, ela tem lutado contra muita coisa que a Bíblia defende como caminho para a salvação. Eles dizem que não, que isso não é verdade. Então esses ataques estão começando dentro das próprias casas, dentro da nossa família, com o crescimento da rede social, daquilo que é disseminado, de blogueiros, de youtubers, de personagens que têm ficado famosos defendendo ideologias, conceitos, mentiras que têm afastado nossos filhos, a nós mesmos, da verdade. Campanhas de igualdade, campanhas que são feitas segundo o que dizem, visando o bem e a felicidade de todos, mas na verdade é uma forma de imoralidade, é a destruição da família, é a interpretação pecaminosa de muitas coisas que nós vimos, que tem ganhado espaço. A televisão é um meio de comunicação fortíssimo e poderoso, que cresceu muito nos anos 80, 90. Hoje tem até perdido um certo espaço, mas é um meio de comunicação, sem dúvida, muito forte, e que entrou nos lares, nas famílias. O que poderia ser bênção, o que pode ser bênção com a telecomunicação, com a tecnologia, tem servido para desvirtuar e desviar as pessoas da verdade. E aí, qual tem sido a nossa posição como igreja, qual tem sido a sua posição como servo do Senhor, como tem sido a sua reação diante de tais ameaças? Eu não estou falando para que a gente possa dar um grito, dar um brado e dizer que não aceita, discutir, sair no tapa com as pessoas, dizer que ela está errada, porque às vezes a discussão, o tete-a-tete no momento acalorado, ele vai trazer consequências piores. O apóstolo João recorreu ao seu testemunho vivo, com a verdade, com o próprio Cristo, Deus encarnado. E nós podemos dizer assim, ou você pode até dizer, mas irmão, aí é mais fácil, porque João foi testemunho vivo, Pedro foi testemunho vivo, aqueles homens andaram com Jesus, eles viram o que ele fazia, contemplaram, experimentaram tudo aquilo. É fácil, mas Pedro não negou Jesus. O próprio Tomé não era incrédulo, dizia que tinha que ver para crer. Irmãos, eram homens pecadores, assim como nós também somos pecadores. Os discípulos tiveram esse privilégio de experimentar, de conhecer no convívio com Cristo. E nós, apesar de sermos pecadores, nós temos a palavra do Senhor para nos amparar. Nós temos guias, pastores, mestres, que ensinam, que pregam e que falam, para nos lembrar. Sim, nos lembrar. Porque essa mensagem que está sendo falada nesse momento, ela já foi falada num outro momento, de uma outra perspectiva, em um outro capítulo, num outro livro da Bíblia, mas ela está sempre sendo lembrada. Nós somos lembrados a todo instante. Eu até posso recorrer aqui a um trecho do sermão do reverendo Edward, falando no livro de Atos sobre missão. Ele diz o seguinte: algumas vezes eu paro e fico pensando como parece ser complicado surgirem missionários no contexto de uma igreja de classe média, e realmente é verdade. Inúmeras vezes parece algo tão estranho a gente sonhar, por exemplo, que o nosso filho vai largar a sua cultura, os cuidados que ele tem, os nossos cuidados de pais, a nossa casa, vai viver em uma cultura hostil, uma cultura diferente, a vida toda, para poder levar o Evangelho a algumas pessoas. E na maioria das vezes, nós pensamos em nossos filhos passando em um concurso, tendo uma boa vida, essa ou aquela profissão, descobrindo um nicho no mercado para
ganhar muito dinheiro, né, que dê dinheiro. E ele consegue ter uma condição boa, viver uma vida financeira boa, viver bem. Mas é difícil imaginar realmente que no meio de uma igreja como a nossa, como é que pode acontecer? Como é que a palavra vai chegar a um coração e vai levar alguém a ser um missionário, um pastor? Mas eu preciso que, assim como o pastor Edward fez aqui, lembrar aos irmãos que o Deus que chamou João, Pedro, Tiago, é o mesmo que chamou os missionários, que chama missionários, que chamou e chama pastores. E Ele pode chamar também aqui na nossa igreja, e tem chamado. Glória a Deus. Porque esse que tem chamado, ele é muito maior do que isso. E esse chamado tem acontecido ao redor do mundo. Talvez eu não consiga, talvez você não consiga ser como João, como os pais da igreja aqui mencionados, que às vezes nós nem conhecemos, não ouvimos falar em Policarpo, Tertuliano. Mas nós podemos também fazer parte daqueles que pregam a palavra, daqueles que ensinam e permanecem na verdadeira doutrina. Eu não tenho a menor ideia do que fazer quando sou confrontado. Mas o momento, ele vai dizer, porque esse momento é o próprio Cristo, é o Espírito Santo que está em nós, que vai dizer. Mas uma coisa é certa, para a gente poder responder, quando nós somos confrontados, quando nós vimos heresias, quando vimos uma série de coisas que estão nos rodeando, é preciso conhecimento bíblico, é preciso estar amparado pela palavra. E isso só vai ser adquirido com o convívio, a comunhão. A comunhão com quem? Com os irmãos, o convívio da igreja, na leitura, na oração, na comunhão com Deus e com o seu Filho. Combater a falsa doutrina, combater a heresia, não é fácil. Talvez realmente eu e você não estejamos capacitados para isso. Porque talvez nós não sabemos como testemunhar, não sabemos como vão dizer, mas é preciso abrir a boca para falar daquilo que nós testemunhamos, daquilo que nós vimos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós lemos, porque se nós somos cristãos de verdade, nós andamos no caminho correto, estamos indo em direção ao céu com Cristo, nós estaremos do lado daqueles que Deus irá receber para a sua glória. Então nós podemos compartilhar com essas pessoas e falar da verdade para elas, combatendo com a nossa vida, com aquilo que aprendemos. Se eu abrir a boca e falar a verdade, essa pessoa será combatida mesmo que ela não concorde. Ela não é obrigada a concordar. A gente não precisa dizer, eu ganhei numa discussão. Em momento nenhum. Não se trata disso. Nós precisamos sim estar em comunhão. Essa semana, um amigo de infância, nós começamos a amizade lá ainda no ensino fundamental, e depois veio o colégio. A gente jogava bola praticamente de dia e de noite. Depois, quando veio a adolescência, nós saímos juntos numa cidade pequena, íamos até o centro da cidade, né, olhar, principalmente as meninas, naquela época dos adolescentes, saíam, ficavam ali olhando, né? E a gente vivia uma vida comum de amizade. E Deus o atraiu para si através daquele convívio. E ele começou a visitar a igreja comigo. Quando eu chamava, vamos para a igreja. E ele ia para a igreja. E Deus atraiu a família dele também através desse convívio. Hoje toda a família está na igreja. E nós damos glória por isso. Então, através da vida que nós levamos, até a vida comum que nós podemos dizer, a vida secular, a vida do dia a dia, a vida cotidiana, nessa vida comum, nós mostramos e nós ministramos a verdadeira doutrina. Nós ministramos Cristo, o pão da vida, o verbo da vida, aquele que estava no início. E com as coisas que nós aprendemos no dia a dia, nós vamos mostrar que Cristo veio. Ele veio em forma de homem para se igualar à natureza humana. Mas Ele morreu, Ele ressuscitou, está junto do Pai, foi preparar lugar onde nós iremos morar com Ele.
Inclusive, esse mesmo amigo, essa semana, me mandou uma mensagem que eu até compartilhei com o presbítero Elton, estava dizendo que eu não tinha pesquisado ainda, não sabia se era verdade, que algum projeto de lei, há uma lei que estaria proibindo os crentes de pregar pelas ruas, de visitar, né? Nós sabemos que tem algumas doutrinas aí que andam de porta em porta, visitando as pessoas, estariam proibidos também. Algumas horas da noite não se pode pregar, não se pode falar. Então era isso, basicamente, que dizia essa mensagem, que esse projeto de lei já estaria no Senado para proibir isso no Brasil. É fake news, é mentira, né? Mas nós sabemos que isso é uma realidade que não está assim tão longe. Nós sabemos que há movimentos que tentam acabar com a igreja, acabar com as pregações, com os cultos, e isso um dia poderá acontecer, nós não sabemos. Não sei se será no nosso tempo, na nossa geração. Então, independente de que tempo que seja, nós devemos estar preparados para os momentos, para que a gente não se desvie e não saia do caminho. É também verdade de que cada vez que a gente cede a uma novidade, a gente está se afastando da Bíblia. Porque a Bíblia é que é a novidade, é a nova. Principalmente se a gente começar a pensar que tem gente que gosta de se adaptar a trazer coisas novas porque nós estamos vivendo num mundo novo, nós vamos encontrar base na Bíblia para a gente não ceder a isso. Para a gente não ceder a essas tentativas de adaptação cultural. Então, meus irmãos, que nós possamos nos lembrar que testemunhos vivos daqueles que viveram com o próprio Cristo, nós vamos encontrar na Bíblia. E que testemunho, como o de João, nós temos no dia a dia, mas um testemunho verdadeiro está revelado aqui na Bíblia. Essa comunhão gostosa que nós sentimos no dia a dia com os irmãos, no convívio, na igreja, ela é gostosa porque ela está relacionada a Deus e ao seu Filho, a comunhão com Deus e seu Filho. E é isso que nos dá um conforto, que nos assegura a nossa morada com Cristo e nos traz a alegria do dia a dia. Essa alegria completa que João está dizendo aqui, essa alegria só vai se completar, com certeza, quando nós estaremos com Cristo. Mas, com certeza, não há alegria maior para um pai ver que o seu filho está trilhando os caminhos do Senhor. Eu, há muito tempo atrás, quando pensava no que seria meu filho, de como seria, né? Pensava que uma das preocupações era de que ele fosse uma pessoa séria, responsável, honesta, crente. E muitas vezes ficava até pensando, será que seria bom? A gente às vezes até conversando com algumas pessoas, o medo de que o filho fosse um pastor, um missionário, porque iria para longe da gente. Então, a maioria de nós hoje, como já foi falado, pensa na realização pessoal, profissional dos filhos, mas com o passar do tempo, a gente aprende que a maior alegria, a maior realização é ver que o filho caminha em direção ao céu com Cristo, independente daquilo que ele tenha na sua conta bancária, na sua posse, ou do título que ele tem. O mais importante é ser um cristão e estar seguindo na verdadeira doutrina. Que Deus tenha misericórdia de nós, Ele complete a sua mensagem e nos ajude a viver em comunhão uns com os outros e com Ele mesmo, porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos corrige e nos atrai dia a dia. Deus Santo, Deus Pai de amor, de misericórdia, muito obrigado por sua palavra. Pedimos ao Senhor que nos fortaleça dia a dia para vencer as ciladas do inimigo, para não deixar nos levar pelas novidades que o mundo tenta trazer até nós, através das infiltrações, dos falsos evangelhos, mestres, falsas doutrinas, através até mesmo das imposições humanas, através da lei civil, daquilo que devemos ou deixar de fazer. Tem misericórdia de nós para que possamos entender esses momentos e não desviar do seu caminho, não desviar da sua verdade. Nós te oramos, agradecidos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém.